Maravilha. Então, aqui tem uma foto com quase todos os nossos professores da periodontia. Nós somos um grupo de 9 professores que, ao longo de todo o curso, né, não só na pré-clínica, basicamente eu que vou estar lidando com vocês, mas ao longo das clínicas odontológicas de 1 a 4, nós vamos estar aí trabalhando com vocês o conteúdo de periodontia. O conteúdo de periodontia pré-clínica, ele é bem resumido, então não se assustem com isso. Eu sempre digo, tanto nas aulas presenciais como agora, à distância, que o nosso conteúdo, ele é basicamente uma apresentação sumária dos instrumentais que vocês vão trabalhar para tratamento e diagnóstico das doenças periodontais, e ao longo das clínicas, aí sim o nosso conteúdo é bem mais aprofundado sobre periodontia e sobre como lidar com as condições periodontais que são bastante prevalentes nos nossos pacientes. Então, nós vamos nesse momento fazer uma apresentação dos instrumentos e técnicas de raspagem para o tratamento das doenças periodontais, que é a base fundamental da prática clínica de um cirurgião dentista generalista, ou até mesmo de aqueles que vão se especializar nessa área. Fazendo uma pequena retomada sobre as doenças periodontais, né, vocês já tiveram alguns conteúdos em patologia e em outras disciplinas antes de chegarem até aqui, e depois nós vamos aprofundar todos os aspectos etiopatogênicos das doenças periodontais, mas basicamente as doenças periodontais se dividem em 2 grandes doenças, a gengivite e a periodontite. A gengivite é aquela doença que acomete as estruturas gengivais, do que nós chamamos de periodonto de proteção, né, da margem gengival, e ela é causada pelo biofilme supragengival. E a periodontite acomete as estruturas do chamado periodonto de sustentação, ou seja, osso e ligamento periodontal. É uma doença mais destrutiva e ela é causada pelo biofilme subgengival. Os sinais clínicos das doenças periodontais são fundamentalmente sinais inflamatórios. Então, nós diagnosticamos doenças periodontais sempre a partir de um exame clínico tátil, através da utilização da sonda, que nós vamos ver depois algumas das características dessa sonda. Então, na gengivite, o diagnóstico ele é dado pela presença de um sangramento, que é um sangramento da margem gengival, que nós chamamos de índice de sangramento gengival, ou ISG. Já as periodontites se dá pela presença não somente de um sangramento, que não é este da margem, mas sim é o sangramento subgengival, do fundo da bolsa periodontal, relacionado com a presença de destruição tecidual, que se dá pelo exame de perda de inserção clínica e ou perda óssea radiográfica. Então, eu vou passar alguns casos rapidamente para ilustrar do ponto de vista visual, porque, infelizmente, a gente não pode sondar esses pacientes, mas aqui a gente tem, acreditem, né, no exame, que eu vou relatar para vocês, que nós temos um quadro de saúde gengival. Não só pelo aspecto visual, de uma gengiva sem sinais visuais de sangramento e de inflamação, mas, fundamentalmente, uma gengiva sem sangramento ao toque. Quando nós passamos por um quadro de inflamação da margem da gengiva, nós passamos a ter sinais visuais e também clínicos táteis com a sondagem. Aqui, claramente, um caso de gengivite, né? Se nós passássemos a sonda na margem desta gengiva, nós identificaríamos sangramento gengival, dando-se, então, o diagnóstico de gengivite. Já o caso de periodontite, nós temos sinais inflamatórios relacionados a sinais destrutivos. Então, vejam essas radiografias interproximais, onde existe perda de tecido ósseo proximal, detectado pela radiografia, e também a presença de cálculo subgengival. Se nós sondássemos clinicamente esse paciente, teríamos sangramento vindo do fundo da bolsa através do sangramento subgengival. Então, um quadro bastante característico de periodontite. Apenas para darmos uma situada nessas doenças, que são aquelas que nós vamos tratar e utilizar os nossos instrumentais, que são os instrumentais de exame clínico, os instrumentais para o controle da placa ou do biofilme supragengival e controle do biofilme subgengival.
Vamos ver separadamente cada um desses instrumentos que vocês vão manusear quando nós voltarmos às nossas atividades presenciais. Então, o instrumental de exame clínico, nós temos aí um kit de exame completo, com uma pinça para algodão, um espelho, né, um odontoscópio, uma sonda periodontal, uma sonda exploradora e também a sonda de Naples. Vamos olhar um pouquinho de cada um desses. O nosso principal instrumento de exame é a sonda periodontal, ou sonda milimetrada, que podem ter diferentes desenhos, podendo ir de 10 ou até 15 milímetros. A sonda que nós sugerimos que vocês adquiram se chama sonda do tipo Williams, que é essa que está exemplificada aqui nesta foto, que vai até 10 milímetros, com essas marcações de 1 a 3, pulando para o 5, para o 7 e indo até o 10. Então, com esta sonda, aqui nós vamos fazer os nossos exames diagnósticos. Nesse caso específico que vocês estão vendo nesta foto, nós estamos fazendo a mensuração da profundidade de sondagem e, juntamente com a profundidade de sondagem, nós observamos verter sangramento, e este é o sangramento subgengival. Então, aqui claramente um caso de periodontite. E também tem uma sonda específica para o diagnóstico de lesões de furca, porque a periodontite pode acometer dentes que possuem mais de uma raiz e causar lesões, né, perdas ósseas e perdas de inserção nessas regiões de furca. E, para isso, nós utilizamos uma sonda especial com esta angulação que vocês estão vendo aqui, capaz, então, de determinar o grau de envolvimento de perda óssea que está presente nessas lesões de furca. Nós teremos aulas específicas também sobre lesão de furca, diagnóstico e tratamento. Neste momento, o importante é vocês reconhecerem esta sonda e para o que ela vai servir no nosso exame periodontal. Bom, os instrumentais, então, os instrumentos para a raspagem são, primeiramente, divididos em 3 componentes, e nós precisamos conhecer principalmente as características desses componentes para identificar a utilidade e a numeração de cada um dos instrumentos. Nós temos o cabo, que pode ter diferentes desenhos. Hoje em dia existem cabos mais ou menos confortáveis, emborrachados, né? Isso depende do gosto do profissional. E nós temos uma lâmina, que é a lâmina ou a extremidade, que tem a ação de corte, que é a região mais importante e nobre do nosso instrumento. E esta lâmina, que é unida ao cabo através de uma haste, que também tem diferentes características dependendo do objetivo do instrumento, como nós vamos ver. Primeiramente, os instrumentos para o controle do biofilme supragengival. Os principais instrumentos para o controle do biofilme supragengival, para raspagem supragengival, são as curetas periodontais. Nós temos vários tipos de curetas no mercado: curetas universais, curetas especiais da série Grace, cureta Macau, cureta Columbia, e nós vamos ver um pouco de cada uma dessas curetas, principalmente aquelas que nós mais utilizamos e vamos orientar vocês a utilizar no dia a dia. Do ponto de vista histórico, é interessante conhecermos as curetas universais. Elas hoje em dia não são mais utilizadas. As curetas universais, elas tinham um desenho na sua lâmina de 2 bordas cortantes, ou 2 bordos cortantes. Então, como vocês podem ver aqui no desenho à minha direita, nós temos como se fosse uma colher, né? Onde nós temos, ao longo da lâmina, 2 bordas cortantes, ao passo que ela corta dos 2 lados. A característica que faz com que a cureta universal corte dos 2 lados é que ela tem um ângulo de 90 graus formado da superfície coronal, da face coronal da cureta, que está voltada para cima, com o longo eixo da haste. Então, esse 90 graus que vocês estão vendo ali no desenho faz com que a gente tenha esses 2 bordos cortantes. Por que que existiam esses 2 bordos cortantes? Porque, até um certo tempo atrás, acreditava-se que a gente deveria curetar o tecido mole, raspar a gengiva para tratar doença periodontal. Então, imaginem vocês, se eu tenho uma lâmina com 2 faces cortantes, eu encosto uma no dente, a outra vai ficar voltada para a gengiva. Ao passo que eu raspo o dente, eu também
cureto a gengiva. E hoje em dia, né, já há bastante tempo, se sabe que isso não é necessário. Então, a partir das curetas universais, foi feita uma adaptação e, então, se desenvolveram as curetas especiais Grace. Por que são especiais? Porque houve uma alteração do ângulo que se forma do longo eixo da haste com a face coronal da cureta, passando de 90 graus para 70 graus. Isso faz com que a gente tenha apenas uma borda cortante nesta cureta. E, no lado oposto da lâmina, um dorso inativo. Então, este dorso vai ficar encostando na gengiva sem que haja ação de curetagem ou de corte no tecido mole gengival. Então, essas são as curetas mais utilizadas hoje em dia para o tratamento periodontal. Elas têm diferentes numerações, e essas numerações existem porque nós temos curetas que são divididas para dentes anteriores e curetas para dentes posteriores. Então, aqui nós temos uma numeração do que nós chamamos de um kit completo de curetas. Nós não precisamos ter todas essas curetas. Nós vamos utilizar apenas 3 dessas curetas que estão na lista de vocês. Nós vamos utilizar apenas a cureta 1, 2 ou a 3, 4, que são para dentes anteriores, e vamos usar as curetas 11, 12 e 13, 14. A 11 e 12 para a mesial dos dentes posteriores e a 13 e 14 para a distal dos dentes posteriores. Então vejam essas 3 curetas mais de perto. Aqui no caso nós temos a 1, 2 e a 3, 4 projetadas em cima. Nós vamos optar por uma ou por outra, elas são basicamente idênticas. E a cureta 11, 12 e 13, 14 logo abaixo. Percebam que a principal diferença entre essas curetas está no tamanho e na angulação da haste. Nas curetas 1, 2 e 3, 4, que são para dentes anteriores, a haste é bem curta e reta. Vejam um maior aumento, né, ao lado, a cureta 11, 12 e a 13, 14, que possuem ambas hastes longas para chegar nos dentes posteriores e possuem hastes anguladas, sendo que a 13 e 14, como é para dentes nas superfícies distais dos dentes posteriores, ela possui uma angulação ainda maior que a cureta 11 e 12. Então, essas são as 3 curetas que nós vamos utilizar para raspagem. Já para o controle do biofilme subgengival, o principal instrumento se chama lima periodontal. É esse instrumento que vocês estão vendo aqui no desenho, em formato de lima, como se fosse uma lima para osso, talvez vocês já tenham tido contato, né, nas disciplinas de exodontia e cirurgia. Porém, é uma lima bastante delicada, né, e por isso ela é um instrumento prioritário para o controle do biofilme subgengival, que nós vamos ver depois como se utiliza. Certo? Nós temos 2 tipos de limas periodontais, as limas Dunlop e as limas Hirschfeld. As Dunlop são mais largas e as Hirschfeld são mais estreitas. Vejam aqui uma foto em maior aumento. Essas limas, né, com sua extremidade arredondada, uma mais robusta, uma mais estreita, para diferentes tipos de tecidos e bolsas que são mais flácidas, mais amplas, dentes mais robustos, dentes mais delicados. As limas periodontais não possuem numeração específica para região ou superfície, né? Elas vão ser utilizadas de acordo com a necessidade do operador e a posição do dente. Normalmente, essas limas Dunlop, que são mais volumosas, são utilizadas para bolsas profundas, em dentes com raízes robustas, como, por exemplo, caninos, premolares, molares. As Hirschfeld são algumas vezes mais utilizadas para incisivos inferiores, mas não há uma regra determinada para isso. Então, as limas periodontais vão conseguir, dessa forma delicada, alcançar as porções mais profundas das bolsas periodontais nos pacientes com periodontite. Além das limas periodontais, existe um outro instrumento que se chama cureta do tipo Padua Lima. Padua Lima foi um periodontista muito importante, né, que, aqui no Brasil, que desenvolveu essas
curetas que são específicas para raspar dentes que têm perda óssea na região da furca. Então, nós teremos 3 tipos de curetas Padua Lima, inclusive na lista de vocês, com numerações diferentes, que no caso também não existem definições específicas para dentes ou furcas, né? E elas vão ser utilizadas, então, também para a raspagem subgengival, né? Claro que, lembrando da anatomia, nós temos aí dentes, que essas curetas vão ser usadas somente para dentes que tenham possibilidade de furca, né, que são os molares superiores e inferiores, e, eventualmente, os pré-molares superiores. Nós também podemos utilizar as curetas Grace para o tratamento subgengival ou controle do biofilme subgengival, nós vamos ver logo mais. Sabendo esses instrumentos, vamos dar uma olhada como que nós vamos utilizar esses instrumentos, e isso vai ser feito depois, bastante treinamento com vocês, ao longo de todas as clínicas e também em um encontro presencial aqui na pré-clínica. Então, se nós temos a gengivite sendo causada pelo biofilme supragengival, nós vamos atuar neste biofilme para tratar a gengivite. Nesse caso, né, do ponto de vista conceitual, nós vamos trabalhar isso bastante na Clínica 1, o tratamento da gengivite é feito não somente por nós, mas sim por nós em conjunto com o paciente, né, no que nós chamamos de binômio paciente-profissional, porque envolve aí uma série de ações voltadas para mudanças comportamentais que o paciente deve se engajar. Mas, no que consta, no que confere a nossa ação, a nossa atividade, nós vamos, então, precisar remover fatores retentivos de placa, vamos orientar a higiene bucal, motivar o paciente, e vamos também remover profissionalmente todo e qualquer biofilme ou placa que esteja ali presente. Existem vários fatores retentivos, hoje nós vamos focar mais no cálculo dental, mas restaurações mal adaptadas, lesões de cárie próximas à margem gengival, restos radiculares, aumento de volume gengival, todos esses fatores dificultam a higiene por parte do paciente. Então, nós removemos esses fatores para facilitar e propiciar uma adequada higiene bucal por parte do paciente, que é a principal ação terapêutica e preventiva. O cálculo dental, nós vamos, que é o mais prevalente dos fatores retentivos, nós vamos remover através de raspagem, alisamento e polimento corono-radicular, que se chama RAP, né? A nossa famosa RAP. Então, nós vamos realizar esses procedimentos com o objetivo de remover o cálculo e a placa sobre o dente aderido, propiciando uma superfície lisa e dura, facilitando a higiene bucal por parte do paciente. Então, a RAP é feita fundamentalmente através das curetas que nós vimos, das curetas da série Grace. É claro que nós vamos utilizar outros instrumentos, a pinça clínica para utilizar algodão, gás e odontoscópio, a sonda para avaliar a lisura, pedra para afiar, nós vamos ver que esses instrumentos devem ser afiados, e também polimento, né, material de polimento, principalmente com borrachas. Nós vamos treinar isso depois, com a empunhadura do instrumento, para termos firmeza e força nas mãos, né, para remover adequadamente o cálculo que está aderido sobre o dente, com o menor desconforto possível para o paciente, sem danos tanto ao paciente quanto a nós. Então, nós vamos identificar a presença de depósitos calcificados, né? A presença de cálculo, isso pode ser feito através da utilização da sonda, né? E vamos, então, posicionar as curetas Grace na base do cálculo, como vocês estão vendo aqui nessa foto bastante clássica aqui do nosso acervo da periodontia. Essa cureta vai na base do cálculo supragengival, que está localizado justaposta à margem gengival, e vamos fazer o tracionamento deste cálculo, fazendo a raspagem. Uma vez feita totalmente a raspagem do cálculo, nós vamos polir a superfície dentária, principalmente com a utilização de taças de borracha com pasta profilática, né? Pode-se utilizar também fitas interdentais, escovas interdentais, as tiras de poliéster que nós utilizamos para resina podem também ser utilizadas para remover cálculo que fica justaposto ao ponto de contato. Vamos dar uma olhada aqui num vídeo ilustrativo
de um paciente com gengivite, então já foi diagnosticado, foi feito um plano de tratamento que engloba a RAP, que nós vamos ver agora, e também mudanças comportamentais que são fundamentais relacionadas à higiene. Então, o paciente aqui, ele não está anestesiado. Para fazer uma RAP não há necessidade de anestesia. Nós fazemos um isolamento relativo, que pode ser feito com gás ou com coletes de algodão, utilização de sugador, né, para a saliva e também quando nós vamos lavar a superfície. E vejam que aqui na região dos incisivos e caninos inferiores, a presença de bastante cálculo, e nós vamos ver também na porção lingual. Um parênteses aqui, nós em periodontia costumamos dividir a cavidade bucal em 6 regiões, e não em 4, como vocês talvez estejam mais acostumados, né, em quadrantes. Nós, na periodontia, costumamos muito utilizar a terminologia sextante, porque nós dividimos e separamos os dentes anteriores dos posteriores. Como vocês viram, as coretas são divididas para dentes anteriores e posteriores. Então, nós temos o sextante 1, que vai do dente 18 ao 14, o sextante 2, que vai do dente 13 a 23, o sextante 3, que vai do 24 ao 28, o sextante 4, que vai do 38 ao 34, neste caso o sextante 5, que vai do 33 ao 43, e o sextante 6, que vai do 44 ao 48. Então, vocês vão ouvir muito nós falarmos, e vocês vão escrever nos seus planos de tratamento, raspagem do sextante 1, raspagem do sextante 2, raspagem do sextante 5, então é importante saber a qual região nós estamos nos referindo. Então, aqui especificamente uma RAP no sextante 5, que é onde mais se deposita cálculo, que é onde nós temos a saída da saliva, né, pelas glândulas salivares que estão ali depositadas, a sublingual principalmente. Então, vamos ver aqui a nossa raspagem, perdão, deixa eu começar o vídeo aqui. Muito bem. Então, ali vamos a posição da coreta, essa é uma coreta 3-4, né, na base do cálculo, veja que o cálculo vai saindo, e este sangramento, né, para quem nunca viu, se assusta, esse sangramento não é porque estamos machucando a gengiva, bem pelo contrário, um leve toque já faz com que haja o sangramento, e isso é justamente a consequência de termos ali gengivite. Então, a raspagem vai sendo feita, vejam o apoio no dente vizinho, e aqui ilustrando a movimentação que deve ser feita com o braço, e não somente com a ponta dos dedos, né? Fazendo ponta dos dedos, nós muitas vezes causamos uma lesão nos nossos próprios ligamentos, né? Uma lesão de repetição. Então, vejam essa raspagem, ela vai continuando, né? A gente raspa dente por dente, raspa um dente, acaba esse dente, vai para o outro, e assim por diante, até finalizarmos a região estabelecida para raspagem no plano de tratamento. Vejam agora por lingual, né, a presença de bastante cálculo também, sendo feita a mesma raspagem, aqui a filmagem no espelho. É a região de maior formação de cálculo, normalmente nos pacientes. Vejam como já alterou bastante, e aqui nós vamos agora para o polimento, né? Fizemos raspagem, alisamento e finalizamos com o polimento, aqui no caso com tiras de lixa, de poliéster, na região do ponto de contato e logo abaixo dele, se há necessidade. E por fim, o polimento nas superfícies livres, vestibular e palatina, ou lingual, feita com taça de borracha e pasta profilática. As primeiras vezes que vocês realizam isso, voa pasta profilática para tudo que é lado, mas isso faz parte da vida do cirurgião dentista, né? Depois vocês se acostumam a utilizar essa ferramenta que é a taça de borracha com a pasta. Muito bem. Ao final do nosso tratamento da gengivite, né, não especificamente diretamente após a RAP, mas sim como um tratamento global, o objetivo é a ausência de sangramento gengival, porque isso indica a saúde, né, o estabelecimento da saúde gengival,
e uma quantidade de placa compatível com saúde que pode existir. Muito bem, o tratamento da periodontite, ele é conduzido depois do controle do biofilme supragengival, sempre, né? Nós temos aí, precedendo o tratamento da periodontite, o tratamento da gengivite, que é o que nós vimos agora. Uma vez estabelecido o controle do biofilme supragengival, nós podemos, então, passar para o tratamento subgengival, que é justamente combater, eliminar a placa subgengival ou biofilme subgengival, através de um tratamento que cabe especificamente a nós, porque o biofilme subgengival é inacessível por parte do paciente. Então, neste caso, as ações são diretamente específicas nossas, através do que nós chamamos de RASUB, ou raspagem, alisamento radicular subgengival. Então, a RASUB é um procedimento muito parecido com a RAP, porém, ela é abaixo da margem gengival, né? Ela possui maior complexidade e ela pode ser dolorosa aos pacientes, porque nós vamos remover o cálculo e a placa, acompanhados de um perfeito alisamento da superfície radicular, lá embaixo da margem gengival, buscando tornar essa raiz biocompatível com os tecidos periodontais, fechando as bolsas e tratando a doença como um todo. Então, aqui nós temos raspagem e alisamento, né, na superfície radicular, que se diferencia em dois movimentos. A raspagem em movimentos mais longos e amplos, né, com menos frequência. E quando nós formos alisar, vamos fazer movimentos mais rápidos e sobrepostos, curtos, né, como ilustra o desenho ao lado. Então, nesse caso, a raiz pode ser alisada com os instrumentos que nós temos. Nesse caso, nós vamos ter as limas periodontais como instrumentos de primeira eleição, as Dunlop e as Hirschfeld, nessas numerações que estão aí, são 4 coretas. As coretas da série Grace, que nós já utilizamos para a RAP, pode ser utilizada também para a RASUB. Por quê? Porque quando nós botarmos a coreta Grace embaixo da gengiva, ela tem um dorso inativo e não vai machucar a gengiva. E as coretas Padolima para áreas de furca, né? Que são as 3 coretas que nós temos disponíveis na lista de vocês. Então, aqui nós já temos um outro cenário, também é no sextante 5, porque facilita a filmagem, é outro paciente. Vejam que ele não tem cálculo supragengival, ele está bem controlado, ele não tem placa, não tem gengivite, mas ele tem periodontite, que é causada lá pelo biofilme subgengival, que tem cálculo subgengival. Então, neste caso, o paciente já está no tratamento periodontal, que nós chamamos de segunda fase, que é o tratamento da periodontite. E, neste caso, ele está anestesiado. RASUB se faz com anestesia regional. Então, ele está anestesiado sem a possibilidade de causar dor neste procedimento. Então, vejam aqui, nós estamos com uma lima Hirschfeld, que é mais delicada, para esses dentes mais estreitos e bolsas mais estreitas. Então, nós temos aqui a inserção da lima, vejam, ela vai até a porção mais funda, porque ela é delicada, né? Nós não utilizamos as curetas como primeiro instrumento, porque muitas vezes ela não chega até o fundo. A cureta vai ser um adicional, né, um complemento da raspagem. A raspagem, a RASUB é feita, na sua grande maioria, com as limas, vejam aí. Esse não é um procedimento que vai causar dor depois, pós-operatório, tá? Mas muitas vezes a gente recomenda a utilização de algum tipo de analgésico, né, comum, paracetamol, dipirona, ibuprofeno, dependendo aí da preferência. Então vejam que a gente vai raspando todas as superfícies que nós detectamos a presença de periodontite. À medida que o cálculo subgengival vai sendo removido, nós vamos sentir no próprio tato, né? Isso, com a prática, vocês também vão desenvolver essa capacidade de identificar se já foi removido todo o cálculo e biofilme que estavam ali aderidos. E vejam agora o movimento mais curto e repetitivo
né, para o alisamento final daquela superfície vestibular. E aí aqui, continuando a raspagem na superfície distal, né, com um outro tipo de lima, com uma outra angulação. E vejam, ilustrando aqui a finalização do alisamento com a utilização da cureta 3/4, da cureta Grace 3/4, que pode ser utilizada, como eu expliquei anteriormente, pela presença desse dorso inativo. Então, isso é feito em todas as superfícies de cada um dos dentes que nós diagnosticamos. E aqui a sonda periodontal, verificando a lisura final e a eliminação total do cálculo subgengival. Então, ao final do tratamento da periodontite, nós objetivamos a ausência de sangramento, no caso subgengival. Então, nós colocarmos a sonda pontualmente para medirmos a profundidade de sondagem, não devemos diagnosticar sangramento neste exame. E, ao longo do tempo, ausência de progressão de perda de inserção clínica e ou perda óssea radiográfica. Então, para ilustrar um caso antes e depois aqui de tratamento periodontal, de uma periodontite, vejam um primeiro molar inferior em um paciente de periodontite com uma lesão nessa região. Antes do tratamento, a sonda entrando, profundidade de sondagem, perda de inserção e sangramento subgengival. E depois do tratamento, que consta dentro dele uma RASUB, ali a redução da profundidade de sondagem, principalmente a ausência de sangramento, quando nós realizamos este exame. Aqui um outro caso também mais generalizado, vejam a diferença clínica visual de inflamação, de destruição, aqui após o tratamento deste paciente, nessa filosofia que nós vimos agora. Nós temos aí literatura para vocês consultarem, né, deste material que eu passei para vocês agora, num capítulo do nosso livro. Esse é o livro que vocês vão ter bastante contato ao longo do curso, né, para aqueles que ainda não manusearam. É um livro de periodontia laboratorial e clínica, é o nome deste livro, que foi escrito por toda a nossa equipe de periodontia. Todo o livro resume muito bem a filosofia do nosso tratamento, da nossa abordagem, com ilustrações, com capítulos. E lá tem um capítulo 5, que é sobre a parte pré-clínica. Tá? Este livro está na bibliografia de vocês, da disciplina. Ele tem a disponibilidade online, então vocês podem entrar no Moodle, lá da pré-clínica, e vocês vão ter o link, né, ou entrem pela biblioteca, né, que vocês vão conseguir encontrar este livro para leitura adicional. Também tem disponibilidade do Atlas Colorido de Periodontia, que é do Herbert Wolff, do qual eu tive a possibilidade de fazer a tradução de alguns capítulos. Também está lá no acervo que vocês têm disponíveis aí na nossa bibliografia da pré-clínica. Eu vou deixar aqui alguns contatos meus, né? Tem o meu e-mail, tem as minhas redes sociais. Então, ao longo, como o Vicente falou, ao longo do semestre, qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato com ele, mas também se sintam à vontade de entrar em contato comigo, se quiserem, para qualquer dúvida, qualquer coisa relacionada a esse conteúdo, a disciplina, enfim, periodontia, a gente está aí para ajudar.